Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Glaucia Montoura, sou professora do Departamento de História na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu vou fazer agora um breve apanhado da minha pesquisa, também fazer as conclusões sobre o vídeo anterior, que eu falei sobre os códices do centro do México, na região central do México, sobre os documentos pictográficos indígenas. Fiz um apanhado sobre os conteúdos, as estruturas desses documentos. E agora eu vou tentar fazer uma conclusãozinha falando um pouco sobre minha pesquisa também. Eu estudei, no mestrado, eu estudei o documento Tleriano-Remenses, que é um documento colonial, mas também estudei o Códice Borgia, que é um documento pré-colombiano. Durante o doutorado, eu me foquei mais no Códice Tleriano-Remenses, e depois eu trabalhei, no pós-doutorado, trabalhei com uma comparação entre esse Códice Tleriano-Remenses e o Códice Vaticano A. Depois eu fui fazendo outras pesquisas, relacionando esses dois documentos. O Códice Vaticano A também é um documento colonial, está lá na Biblioteca do Vaticano. E agora eu vou fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada nesse segundo documento, o Códice Vaticano A. Bom, o Códice Tleriano-Remenses, ele é um documento de tradição indígena, mas ele foi confeccionado em meados do século XVI. Ele é um documento que tem uma parte com imagens, nesse sistema de escrita indígena, e tem uma parte de anotações feitas por vários anotadores. Então, ele é um documento bastante complexo, feito em papel europeu, onde tem aí uma junção de tradições, essa tradição livresca europeia com a tradição de documentos pictográficos indígenas, nesse sistema de escrita. Esse documento, especificamente, o Tleriano-Remenses, ele é todo confeccionado nesse sistema tradicional da região central, que é mais pictográfico. Essas pictografias, essas imagens, elas foram realizadas por vários tlacuilhos ou pintores, o tlacuilho é o pintor escriba indígena, também acompanhada por textos e caracteres latinos, vários anotadores. O conteúdo, possivelmente, desses textos escritos em caracteres latinos foi compilado por frades dominicanos. Foi compilado por um frade especificamente, mas tem muitas mãos ali nesse documento. São 7 tlacuilhos, 7 pintores e aproximadamente 10 frades ou pessoas que fizeram essas anotações do manuscrito. Então, é um documento bastante complexo, ele é uma miscelânea, composto por 50 folhas, nesse formato de códice. Ele foi feito com papel europeu, esse documento ele é o que a gente chama de bifolio, ele é de meados do século XVI, tem bastante deterioração, ele perdeu páginas, ele tem deterioração nas bordas, mas as pinturas ainda estão as cores ainda estão bem vivas, Ele é um documento que está ainda bastante bem preservado e passou por 2 restaurações. Ele está hoje na Biblioteca Nacional de França. Antes dele ser encadernado pela primeira vez, ele já tinha perdido várias páginas. Ele é um documento que faltam páginas dele, mas ele foi encadernado assim mesmo, com essas páginas faltando. Foi levado, encaminhado até a Biblioteca Nacional de França, onde foi doado. Depois desse processo, ele passou por outros aí de restauração e reencadernação. Esse documento ele é formado por 3 seções. A primeira sessão é o Silpoale, ou seja, a representação do calendário de 365 dias, é um calendário anual, que está dividido em 18 meses de 20 dias cada um, e mais 5 dias adicionais. Ele também tem uma outra seção, que é o Tonopouale, que é o sistema calendárico de 260 dias, dividido aí em 3 cenas, em grupos de 13, totalizando 20 grupos, e aí cada um desses grupos de cenas ela vai estar registrada em 2 páginas do documento do códice. Nesse códice a gente vê uma das 3 cenas, onde tem aí representação de 2 deuses e a representação dos signos que fazem parte dessas 3 cenas. A parte histórica do documento também ele é uma miscelânea, mistura os conteúdos. A primeira seção histórica ela é a seção que a gente conhece como migração, fala das migrações que esse grupo fez até chegar e fundar a sua cidade definitiva. A segunda seção, alguns autores chamam de história dinástica e depois história colonial, mostra
a parte da sucessão dos governantes da cidade de México Tenochtitlan, e depois a história colonial, aí a chegada dos conquistadores e vários acontecimentos que ocorreram ali durante o período colonial. No doutorado, uma das abordagens mais importantes assim, que foi feita foi o estudo codicológico, que é o estudo dessas características materiais do manuscrito, porque trazem várias informações sobre a história de uso desse documento, sobre como que esse documento foi usado, como que esse documento foi confeccionado. O estudo desse aspecto codicológico pode nos trazer várias informações sobre a produção desses livros, sobre a produção desses conhecimentos durante o período colonial. Também foi feita a análise formal das imagens, então também trabalho com essa análise dos pintores, dos estilos artísticos que são pregados nesses documentos. Então, tem toda uma parte que estuda esses aspectos mais formais das imagens. Também trabalho com análise da estrutura dessas páginas, das páginas específicas desses conteúdos, comparando assuntos, né? Por exemplo, estudo das estruturas, exame das modificações que sofreram esses conteúdos. Esse estudo comparativo, então, ele acontece entre os manuscritos, mas também o estudo da própria estrutura, de como que esse documento está estruturado. Né? Por exemplo, o Telleriano Remensis, ele é um documento que, curiosamente, né, não por acaso, ele foi construído para ser lido de esquerda para direita, de cima para baixo. Né? Então, não é por acaso, né, porque ele foi feito para usuários espanhóis, então ele acompanhou a forma de leitura, a direção de leitura que os espanhóis utilizavam. Então, esse tipo de alteração ele vai ocorrer em vários aspectos do manuscrito. Então, porque está servindo a usuários e objetivos distintos no período colonial. Então, isso vai, obviamente, alterar vários aspectos desses documentos. Então, esses estudos, eles trazem a observação de aspectos sobre o impacto da tradição hebresca espanhola, da tradição de pensamento espanhola sobre as tradições indígenas. E também como que as tradições indígenas foram se adaptando para estarem de acordo ou para serem aceitas naquele âmbito do período colonial. Eu tenho bastante interesse pelas estruturas organizativas desses conteúdos e comparando, inclusive, documentos distintos, quais são as suas especificidades, a quem eles servem, porque também os documentos do período pré-colombiano vão estar alinhados com estruturas de poder específicas, com discursos específicos, defendendo determinados discursos e legitimando determinados indivíduos ou grupos no poder, sempre tentando estudar, buscando essa coerência, né? E percebendo essas relações. A codicologia é uma ciência que estuda os manuscritos do ponto de vista material, né? Então é um estudo minucioso desses aspectos físicos, né? O estudo do suporte, das filigranas, ou seja, daquelas marcas que o fabricante do papel fez para tentar fazer, inclusive, datações mais precisas, o tipo de livro que é, né? A organização material dele, como que esse livro está composto, né? Porque normalmente são formados vários cadernos desses documentos coloniais, essa encadernação, as paginações ou folhações, que muitas vezes tem mais de uma, né? Que são feitas em períodos diferentes, a composição das páginas, entre outros, né? Tudo isso para tentar descobrir essa história de confecção e formação e o uso desse documento, né? Então, para a gente entender um pouco dessa trajetória do manuscrito, porque essa trajetória ela fala muito sobre o manuscrito, ela ajuda na compreensão do conteúdo, porque esses aspectos físicos também são conteúdos, só que eles são conteúdos de outra natureza, né? O estudo codicológico ele deve ser feito sobre documentos originais. Existem algumas problemáticas em relação a essa questão dos estudos originais. São objetos que exigem um manuseio especial, documentos que são protegidos em coleções e bibliotecas pelo mundo, né? São documentos muito valiosos. A consulta normalmente é permitida com autorizações especiais. Eles estão localizados em vários locais, por exemplo, o Códice Telleriano Remensis está na Biblioteca Nacional de França. O Códice Vaticano A, que é o que eu estou estudando agora, ele está na Biblioteca do Vaticano. Inclusive, recentemente, né, em fevereiro, eu fiz um estudo, fui lá na Biblioteca do Vaticano fazer coleta desses dados sobre esse manuscrito para fazer o estudo codicológico, que é um estudo que está em andamento agora. Então,
estudo dos aspectos materiais, ele realmente precisa desse documento original. No caso do Códice Siberiano-Remenses, ele tem uma reprodução excelente, que é da Universidade do Texas. É uma reprodução muito boa, com uma qualidade excelente. A gente consegue ver até as linhas do papel, a gente consegue ver algumas filigranas. É uma reprodução excelente, mas o mesmo não acontece com outros documentos. E, claro, a qualidade dos documentos, né, que são colocados, por exemplo, na internet, né, a qualidade da imagem, você não consegue observar detalhes, elas ainda são muito ruins. Então, tem muito problema você fazer essas análises, esses estudos, observando essas reproduções. E as reproduções também não é possível observar filigranas, não é possível observar detalhes no papel, deterioração com clareza. Realmente, o estudo codicológico ele só é possível no original, né? Existe aí, de qualquer forma, né? Os facsímiles, as reproduções, elas são feitas em pequeno número, tem preços muito, muito altos, isso acaba dificultando, né? Apesar de que as reproduções colocadas na internet, né, que aparecem na internet, acabam ajudando a gente a ter acesso a essas imagens, apesar de não ter acesso a detalhes sobre essas imagens. Então, é possível ainda, alguns documentos têm uma qualidade razoável, né? A Biblioteca do Vaticano, por exemplo, disponibiliza imagens desses documentos, claro, com a marca d'água da biblioteca no fundo, mas é possível ver com grande detalhe, né, o documento. A Biblioteca Nacional de França também, o Códice Siberiano-Remenses também está disponível. E outras bibliotecas também pelo mundo, mas nem todas colocam esses documentos assim disponíveis com uma qualidade boa. Para vocês terem uma ideia, o Códice Siberiano-Remenses, né, a divisão material dele, eu estou mostrando aqui no vídeo, né, a formação do que a gente chama de cadernos, ou quadernilhos em espanhol, que é quando a gente põe uma folha dentro da outra para a gente fazer os cadernos para serem costurados. Então, o Siberiano-Remenses ele tem uma estrutura muito, muito estranha, né, muito complexa, muito diferente, possivelmente porque ele perdeu folhas, e possivelmente, assim, estudando o manuscrito, eu acabei observando que ele é uma miscelânea. Aqueles conteúdos não foram feitos para serem unidos daquela forma, para ser organizado como um documento acabado. Eles são conteúdos separados que em algum momento se juntaram e foram encadernados. Então, são diferentes cadernos, diferentes placúilos, o padrão de anotação é distinto, então várias pessoas anotaram no documento. A migração, que é uma parte da história, ela apresenta mais furos de encadernação do que outros, parece que ela foi encadernada separadamente antes. A divisão, praticamente em 3 unidades codicológicas. Essa unidade que é o Silpoali, que é as festas, né, e esse calendário de 365 dias. O outro conteúdo, que é o Tonopouali, que tem similaridade, foi o mesmo placúlio que fez a segunda parte dos anais históricos, e a migração para uma outra parte, que foi feita aí por um outro placúlio, tem uma outra composição. É possível separar esse documento em 3 partes. Eu observei 7 placúilos, né, os 7 pintores nesse manuscrito. Tem muitas mãos trabalhando no documento, né? Nessa organização da estrutura, do espaço do documento, né? Esse documento colonial, ele foi bastante alterado do ponto de vista da forma de estruturar esses conteúdos, no sentido de leitura, na orientação espacial, né, na organização dos glifos e pictogramas, mas principalmente na adaptação de documentos que antes eram em formato de mapa ou eram em formato sanfonado, onde você conseguia abrir as folhas e conseguir ler vários assuntos ao mesmo tempo. Eles foram adaptados aí para as páginas descontínuas e retangulares do formato em códice, que causa essa ruptura que os documentos pré-colombianos não tinham, né? Porque você abria o documento que era em formato sanfonado e aí você podia ter um assunto inteiro, mesmo que ele tivesse 5, 6, 7 páginas, você conseguia observar o assunto como um todo, né? Você conseguia abrir todas essas páginas juntas. O formato de um códice não permite isso, né? E sem falar que os documentos começaram a ter vários espaços em branco para ser incluído aí textos em caracteres latinos. E os códices pré-colombianos, eles realmente não têm espaço nenhum. Eles ocupam efetivamente todo o espaço da página.
As estruturas, né, desses documentos, elas são diferentes, eu falei lá no outro vídeo um pouco, né, em formato de mapa, as histórias são feitas de forma diferente, e o que se percebe é que o Teleriano Remendes parece que foi uma adaptação para esse formato de código e para os interesses das pessoas que estavam encomendando. Esses documentos, eles precisam ser analisados de um ponto de vista interdisciplinar. Esses documentos, como fontes, eles são bastante complexos, mas eles são documentos fascinantes, que têm conteúdos interessantíssimos, inesgotáveis campos de estudo. Né? Para estudar esses manuscritos, é preciso fazer comparações o tempo todo, né, para você conseguir permanecer não fazer anacronismo, né, não trazer para os dias de hoje, fazer comparações que não têm nenhum sentido. Né, preciso sempre fazer comparações entre conteúdos de códigos diferentes, entre elementos do mesmo códice, entre códices e outros objetos da cultura material, né, estudar baixos relevos, esculturas, murais. Existem vários exemplos, né, da arqueologia. Também, no caso dos códices coloniais, estudar esses caracteres latinos, né, que muitas vezes esses documentos eles foram elaborados para atender a interesses e objetivos específicos do período colonial. Não adianta a gente querer estudar documentos do período colonial para entender o período pré-colombiano. Cada documento foi feito com um objetivo específico. Muitos documentos, muitos códices foram elaborados no período colonial para serem unidos aí a processos judiciais, onde se pleiteava territórios, direitos, também para pedir mercês. Para a gente terminar, né, esses estudos, esses documentos, eles servem para estudar muitos assuntos, né, tanto ligados ao período colonial, como assuntos ligados à cosmovisão, à religião, e a aspectos sociais dos grupos. São histórias que continuam, esses documentos foram sendo reelaborados, essas histórias foram sendo reconstruídas, reestruturadas a partir desses novos sujeitos que entraram ali no jogo político daquela região. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês pela paciência, por estarem assistindo ao vídeo. Aqui eu estou deixando o meu e-mail, caso tenham alguma dúvida. Obrigada.